Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura de decisão if-else do Python. O if-else é a estrutura mais básica que a gente teria para desvio de fluxo. Que acontece? Vamos lá, entendendo primeiro, a programação ela é uma abstração de um processo do mundo real que a gente transcreve para o computador. Então pegamos as principais características desse processo que ocorre no mundo real e escrevemos em linguagem de programação, instrução por instrução do que o computador, como o computador deveria tratar os dados, como deveria ser esse fluxo, né? E nem todas os processos do mundo real seguem um fluxo linear. Muitos necessitam algum desvio de fluxo a depender dos dados que estão correndo ali dentro, né? Depender do que a gente está processando. Um processo que eu creio que a grande maioria já conheça seria o cálculo da média de um aluno. Normalmente aqui, vamos supor um caso fictício e que segue o grande fluxo aí de muitos lugares, é que assim, como que é o cálculo da média do aluno? O aluno vai fazer a prova 1, vai fazer a prova 2, soma as duas notas, divide por 2, né? A média é a média aritmética de dois valores soma os dois e divide por 2. Então, o resultado dessa nota, se ele for acima do mínimo esperado, você avisa. Se for abaixo, é outro tipo de aviso, aprovação, reprovação, recuperação e afins. Tudo isso pode acontecer. Então vamos lá olhar aqui como que seria esse fluxo, esse processo em Python. Eu estou usando Python, é PyCharm, linguagem, ideia que eu gosto. A ideia nos fornece alguns apoios que eu acho bem bacana. Então vamos ver como que ficaria esse processo aqui descrito em linguagem de programação, nosso código-fonte. Essa primeira versão que eu estou apresentando aqui na tela agora, ela é uma versão um pouquinho mais simplificada. Tá? A gente vai melhorar ela até o fim do vídeo, mas vamos construir junto a melhora. Aqui eu estou falando na primeira linha, né? Computador, solicite a primeira nota, receba a primeira nota, depois solicite a segunda nota, receba a segunda nota. Lembrando, entre aspas, porque é uma cadeia de caracteres, então para exibir na tela eu preciso colocar entre aspas, indicando que é uma string. E aqui tem uma coisa importante para a gente ressaltar, o cálculo da média. A média soma dois números e divide por 2. Isso é a média aritmética de dois números, dois valores. Só que percebam que tem um parênteses aqui, juntando a primeira nota com a segunda. Por quê? Uma questão de precedência matemática. Se eu não tivesse esse parênteses, colocasse dessa maneira, o que aconteceria? A divisão vem antes da soma. Então seria dividida a segunda nota para só então somar com a primeira. Isso não é média, não daria o resultado que a gente espera, não seria o que a gente quer. Por uma questão de precedência, primeiro eu somo os dois números, vou somar aqui, então o parênteses está aqui para indicar isso. Some primeiro, depois faça a divisão, sinal de barra como divisão. Então, soma a primeira nota com a segunda nota e divide por 2. Simples assim, tá? E aqui o grande ator do nosso vídeo de hoje, o if. Se a média, que é essa variável aqui de cima, for maior ou igual a 6, beleza, eu vou dar uma mensagem aqui, a nota foi superior ao mínimo esperado. Aí, concatenando essa mensagem com o valor da média, convertido para string. Se não, tá? Então, if em português seria se, e o else seria se não. Se não, manda a mensagem, a nota foi inferior ao mínimo esperado. Aí eu converto a média para string e apresento a nota. Vamos ver se esse desvio de fluxo está acontecendo mesmo? Se eu tiver uma nota maior que 6, eu vou para um lado, e se eu tiver uma nota menor que 6, eu vou para o outro lado. Percebam que o fluxo ele pode se dividir. Então, informe a nota da primeira avaliação. Vai lá, não fui muito bem, tirei um 5. Mas eu estudei, me esforcei, informe a nota da segunda avaliação, fui para um 8. Bacana, a média é entre 5 e 8, 6,5, está condizente. Mas, e aqui apresentou, a nota foi superior ao mínimo esperado. E se ela fosse inferior? Vamos ver. Primeiro eu fui mal, fui 5. Só que a segunda estava com os problemas, tirei um 3. Agora a nota foi inferior. Percebam que quando foi inferior a 6, que é o caso do 4,
ele adotou o fluxo só do else. Quando ela foi superior a 6, ele adotou o fluxo só do if. Então, se a condição do if foi atendida, ele executa esse fluxo. Se a condição do if não foi atendida, ele executa esse fluxo. Aqui eu coloquei uma linha só como comando, mas poderia colocar todo um fluxo de programação, tá? E mais uma coisa que eu falei que tá meio simples, porque quer ver uma coisa? Ó, tirei 12 na primeira prova e 13 na segunda. Pô, mas não tenho notas acima de 10 normalmente. Então percebam que o meu sistema não está fazendo nenhum tipo de tratamento de erro, não se preocupa com nada disso. E é legal sempre o sistema apoiar o usuário. Aqui eu forcei 12, 13, mas um caso normal, eu estou digitando, vou digitar 1, digitar 11, todo mundo esbarra o dedo às vezes, uma tecla, isso é comum. Então, o ideal seria que eu não permitisse uma nota superior a 10. Meu if tem esse poder? Sim, eu posso determinar aqui, ó. Vamos parar a execução, fazer uma alteração no código. Eu posso colocar um end, que seria um e. Então vão ter que ser atendidas duas condições dentro desse if para que ele mostre o fluxo do primeiro. Lembrando que operadores lógicos aqui eu poderia usar o end ou o or, que é o ou. Aí o ou, só uma das duas condições precisaria ser atendido. Isso é um pouco de lógica proposicional, que tem um vídeo aí que eu já fiz, vale a pena dar uma olhada. A gente vai usar bastante esse tipo de coisa mais para frente. Mas aqui eu vou usar o end. Média. Então, se a minha média for menor ou igual a 10, tá? Então agora eu tenho que atender as duas condições. A média tem que ser maior ou igual a 6 e a média tem que ser menor ou igual a 10. Se não for assim, eu não vou passar na condição do primeiro if aqui, essa primeira condição. Eu vou para o segundo fluxo, certo? Então vamos olhar? A minha média agora foi 12 e 13. A média foi inferior, 12,5. Fui para o else. Isso era o que eu queria, foi o que eu falei. Aliás, na verdade não era o que eu queria. Vamos tomar cuidado quando a gente está programando. O computador ele não faz o que a gente quer, ele faz o que a gente fala para ele fazer, tá? Então eu não queria isso, eu não queria que falasse que 12,5 é inferior a 6. Porém, eu falei para ele fazer isso. Foi um erro no meu pensamento, certo? Então, por isso que eu falo, vai começar a programar, estude lógica primeiro. É a primeira coisa. Vamos corrigir esse problema? Tem como eu colocar um fluxo aqui, novamente. Eu posso colocar um elif. O elif, percebam, ele é o else com o if. Então, eu posso colocar uma condição a mais aqui. Eu vou colocar a condição se a média for menor que 6. Percebam que agora eu estou colocando estritamente menor. Se ela for igual a 6, ela ainda vai cair aqui no primeiro fluxo. E o else, eu vou mudar. Eu vou colocar esse aqui no meu elif. Gente, eu adoro Ctrl+C, Ctrl+V, porque evita erro de digitação. Isso me facilita muito a vida. Vamos colocar um print aqui. Agora, o valor calculado está fora das opções válidas, certo? Então agora percebam, vamos olhar como que está o fluxo do meu processo agora. Se a média for maior que 6 e a média for menor que 10, menor ou igual, beleza, sua nota foi superior ao mínimo esperado. Compensação, se a média for menor que 6, se ela for maior ou igual ao primeiro, menor que 6, ela cai no elif. Eu vou adotar esse fluxo aqui do meio. E se não tiver, for maior que 10, que é o caso, ou seja, não atendeu esse elif, não atendeu o if, não atendeu as condições que eu coloquei anterior, ele vai mostrar, ó, o seu valor calculado não está dentro das opções válidas, não é um valor aceitável, ok? Vejamos o resultado disso. Então vamos colocar 12, 13. Opa, nem vou apresentar o valor porque 12, 13 não dá uma média aceitável. Vamos tentar de novo. 8 e 7. Ah, bacana. A nota foi superior ao mínimo esperado, então eu consegui
o 7,5. Vamos para o terceiro fluxo. 3 e 5. Agora a nota foi inferior, o 4 não é legal. Então percebam, o mesmo programa, usando o código aqui, 3 fluxos diferentes que eu posso adotar. E o Python ele identifica que um fluxo, por exemplo, a instrução está dentro do fluxo if, nesse caso aqui, através da indentação, esse espaço aqui. Mas a gente fala sobre estética em código-fonte, que aí eu vou citar a indentação em algumas coisas, vocês podem ver no outro vídeo aí. Mas é isso, já deu para a gente entender a estrutura de decisão para desvio de fluxo aí, if, else, e ganhamos de brinde aqui o elif, que fica para os dois. Então eu consigo colocar mais de uma condição no mesmo if, digamos assim. Isso é uma característica do Python.